O Valdemar Cordeiro, nosso grupo aqui de São Paulo, o Fiaming, o Luiz Saciloto, a Judith Lawande, e alguns do Rio de Janeiro, como o Lígia Clark, o Hélio Itzica e Ivan Serpa. Eu tive contato com a publicidade já no final da década de 50. Eu me formei em arquitetura e montei um escritório que também fazia publicidade, pequenas publicidades, né? Fazia mais artes gráficas, mais desenho gráfico. Depois eu comecei a trabalhar no sentido de fazer feiras industriais, né? FINIT, UD, Feira do Automóvel, e que eu fazia estandes, e que eu denominei esses estandes de arquitetura promocional. Então, a arquitetura toda especial. Ela tem que ser vista, tem que ser penetrada, tem que... É diferente do uso de uma casa. Já nos tempos atuais, continuo fazendo a minha arte assim, mais pura, mais geométrica, aparentemente geométrica, estruturada, toda estruturada, daí o estruturalismo, e com uma liberdade muito grande de cores. Eu não uso cores a olho. Eu parto de uma cor, por exemplo, o vermelho, e desse vermelho eu começo a trabalhar com outras cores que têm alguma coisa a ver com esse vermelho. Por exemplo, o verde, que é uma cor complementar do vermelho, o laranja, que é um vermelho quase mais claro, né? Tem mais amarelo, o branco e assim por diante. Sou mais pintor do que escultor ou mesmo de arquiteto. Eu gosto muito do trabalho bidimensional. A História do Quadrinho para mim foi muito importante. Eu copiava de revistas História do Quadrinho, Gibi, Globo Juvenil Mensal, não sei o quê, toda aquela revista que tinha na época. O que mais me atraía era a história do Super-Homem. Né? E de um cara que pegava fogo, como é Tocha Humana. Gostava desse para burro. Eu usei muita figura humana mesmo, figura, não a paisagem, mas a figura humana, na década de 60, quando comecei a fazer uma arte mais semântica, de significados. E necessitava dessa figura para ter uma comunicação mais rápida. Agora, essa figura não era uma figura pintada da moda renascentista, ou impressionista, ou expressionista, sei lá. A figura era como um signo. Né? Então, eu tirava uma série de elementos do rosto da pessoa, certas redundâncias, como claro e escuro, e deixava só o alto contraste. Eu desenhei essa Marilyn baseada em fotografias. Eu encontrava em revista, em livros, e onde agora usou uma fotografia, ampliou e apenas fez um batom e escureceu os olhos, botou algumas coisas em cima. Então eu redesenhei e evidentemente você vê que esse é um princípio que a gente chama de princípio gestaltiano. O fundo e figura. O fundo vira figura no momento em que você põe alguma forma dentro. E esses ícones são de comunicação de massas, são de conhecimento de todo mundo. A gente trabalhava com os elementos do dia a dia, a gente pegava imagens, pegava símbolos de trânsito, as coisas que a gente vê dos meios de comunicação de massa e transportava para a pintura, só que a gente dava um outro sentido. Aqui no Brasil, por exemplo, no período de 64 a 68, tem uma pintura muito forte, porque ela tem uma linguagem da nova figuração, mas ela tem uma carga muito grande de contestação, quase uma obra de participação política, pelo momento que a gente vivia. Um quadro não figurativo, que tem a ver com a época, por exemplo, não entre a esquerda, né? Entre pelo cano, conserve-se a direita, com letras feitas como aqueles que desenhavam no chão. Embaixo tem duas setas
uma para a direita e outra para a esquerda. Para a esquerda tem bairros assim mais felizes de São Paulo, como Paraíso, Bela Vista, etc. E para a direita tem bairros que com conotação mais infelizes, onde ficavam os presídios, como Carandiru, Casa Verde. Desde 1967 que eu venho desenvolvendo o tema de jogadores de futebol, mesmo do próprio jogo. Porque futebol é um dos produtos mais importantes assim, da comunicação de massa, principalmente no Brasil. Os meus trabalhos que eu fiz de futebol eram sobre Pelé, que na época era o grande ídolo, considerado o maior atleta do mundo. Esse trabalho aqui é sobre o campeonato de 1970, uma homenagem ao campeonato. Parece que, se não me engano, é o Gerson que está aí representado, mas de uma forma bem simples, bem esquemática. A autoarte é aquele tipo de arte que mexe com os olhos. Esses trabalhos que eu fiz para o futebol arte, que, assim, que no momento estão expostos lá em Marsella, teve em Paris mesmo, depois em Marsella, mas foram bem expostos também aqui no Brasil. A Jovem Guarda atingiu um público muito maior que a Tropicália. A Tropicália foi uma coisa interessante, quando nós fizemos uma exposição no Rio chamada Nova Objetividade Brasileira, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 67,